paz. Muito feliz de estar aqui nessa noite mais uma vez, juntamente com meus queridos irmãos, para adorar, engrandecer e exaltar o nome daquele que tudo pode, daquele que tudo vê, daquele que tudo escuta, daquele todo-poderoso, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amados, essa palavra o Espírito Santo colocou no meu coração e eu tenho certeza que é uma história muito conhecida de todos vocês. Talvez você já tenha estudado ela, talvez você já tenha escutado várias ministrações, assim como eu escutei várias ministrações. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é capaz de penetrar no mais profundo do nosso ser, ela é capaz de dividir a alma do Espírito, e ela tem poder. É a palavra de Deus que esmiuça a pedra, não são minhas palavras, como bem o pastor Paulo colocou, é a palavra de Deus que ela tem poder. Amém? Eu simplesmente sou um instrumento nas mãos do Senhor nessa noite, e eu quero compartilhar com você aquilo que Ele colocou no meu coração, e quero ser breve nessa noite, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer, não somente hoje, amados. Deus tem grandes coisas para fazer nesta igreja, ao longo de todo esse ano que está iniciando, 2025, amém? Nós temos algumas fórmulas para que isso aconteça, e todos nós sabemos, mas vai ano passando, a gente acaba esquecendo, ou acaba não fazendo. Mas eu quero lembrar você nessa noite, está lembrando a você, qual é a fórmula, qual é o jeito de a gente conquistar o que muitas vezes Deus tem preparado para nós, mas nós não alcançamos. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Profeta Daniel, e nós vamos ler alguns versículos. Daniel no capítulo 3. Está aqui aí do verso 15, mas eu quero ler do 13. Coloca o 13 para mim, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Versículo 14. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. 18. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro
que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Versículo 21. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha do fogo ardente. Vocês estão acompanhando? Diz amém? 24. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto de o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto dele e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar um Deus que não era o Deus dele. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação, língua que dizer blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, não seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Eu convido mais uma vez a você fechar os seus olhos. Pai, eis aqui a Tua palavra, que nós estaremos falando agora, que ela possa, Pai, cumprir o Teu propósito, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Permita que essa palavra penetre, Pai, nos corações, e que cada um de nós possamos estar atento e abrir a porta do nosso coração, e receber, Pai, e receber aquilo que o Senhor tem preparado. Nós queremos receber a porção que o Senhor preparou para cada um de nós, e sabemos que a Tua palavra, ela sim é capaz de transformar uma história, de mudar uma história, de mudar uma vida, e a Tua palavra que tem poder, e por isso nós Te adoramos, e bendizemos o Teu nome, e dizemos: Pai, Tu és bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar dizendo, amados, que realmente a fornalha aqui representa muitas vezes as coisas que nos acontecem no nosso dia. Cada um de nós, com certeza, já passou por alguma fornalha, por alguma luta, por algum problema, uns mais, outros menos, por alguma doença, talvez você não, mas talvez um familiar. Eu já passei algumas, não tão forte como essa, mas para mim foi um
um processo muito complicado. Vemos aqui que o rei começa fazendo uma ameaça. E às vezes a ameaça vem de alguém que tem poder. Às vezes a ameaça vem de alguém muito superior a você. E qual é a principal característica de uma ameaça? Nós vemos que a característica, ou a principal de uma ameaça, é fazer com que você pare. Uma ameaça faz com que você paralise. Uma ameaça faz muitas vezes com que você tenha medo. Eu já tive medo. Eu confesso. Me arrependo e renuncio. Mas essa é a principal característica de uma ameaça. E antes de continuar com os 3 amigos de Daniel, que é o foco nessa noite, eu quero abrir um parênteses aqui e fazer lembrar a vocês, queridos, do homem que sofreu uma ameaça terrível, de um profeta, que ele foi muito usado por Deus. Um dia antes, ele fez um escarcéu com os profetas de Baal e os de Aserá. Vocês sabem já quem é? O profeta Elias. Era o cara. O que aconteceu com ele? Jezabel, você sabe da história, estamos num parênteses aqui aberto. A esposa do rei Acabe manda um mensageiro para ele, dizendo assim: amanhã, por estas horas, você vai morrer. O que aconteceu com Elias? Ele teve medo. A ameaça o fez paralisar. Uma ameaça vindo de Jezabel, de uma senhora que não era nada legal. Ele era muito brava. E aí você conhece a história. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amados, nessa noite. Quem fez a ameaça a Elias? Aquela pessoa que fez a ameaça para Elias não tinha autoridade sobre a vida de Elias. Quem determina algo sobre você, sobre a minha vida, sobre nós, é o Senhor Jesus. Não importa de onde venha uma ameaça, não importa de quem seja. Jezabel não tinha autoridade sobre a vida de Elias. Ela programou amanhã a esta hora, 7h30, 6 horas da tarde, não sei, você vai morrer. E você conhece a história, sabe o que aconteceu com Elias? Elias morreu ou não? Elias morreu? O que não aconteceu com Elias, ele não morreu. A Bíblia diz que desce uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e separa Elias e Eliseu. E Elias é transladado para o céu num redemoinho. Jezabel, Acabe e a sua turma nunca viram o corpo de Elias ser enterrado. O que eles queriam? Eles nunca viram ele morrer, porque a Bíblia diz que ele foi levado. Elias foi transladado para o céu. Ele não morreu. Você está entendendo, amados? Quem fez a ameaça não tinha nenhuma autoridade sobre a vida do Elias. No versículo 17, agora vamos para o texto. 3:17. Olha que eles falam assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar. Tem algumas traduções
diferentes. Mas eles estavam cientes, amados. Os 3 amigos de Daniel estavam cientes que ele podia. Claro que eles sabiam que ele podia. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, é isso aí. Pode nos livrar e nos salvar. Mas também se ele não fazer isso, nós não vamos nos inclinar. Nós não vamos nos curvar diante dos teus deuses. A imagem que Nabucodonosor levantou na planície era uma imagem de ouro de 27 metros de altura, mais ou menos um prédio de 10 andares. Era gigante o negócio, de ouro. O que eu quero que você entenda nessa noite, amados? Às vezes nós determinamos algo e nós achamos que Deus vai fazer. Eu determinei que isso vai acontecer. Eu determino que essa porta vai se abrir. Eu determino que eu quero aquele trabalho. E sabe, muitas vezes não acontece isso. Não acontece mesmo, porque Deus não determinou isso para nós. Eu tenho aprendido uma coisa. Para você determinar algo, queridos, você tem que ter muita intimidade com Deus. Ao ponto de dizer assim: perante tua face eu estou. Que nem orvalho vai cair sobre a terra. E não choveu por mais de 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Tamanha intimidade do profeta perante Deus. Nós precisamos de intimidade, profundidade. Às vezes nós determinamos muitas coisas, mas Deus não mandou eu e você determinar isso. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: se Ele quiser, se Ele quer nos livrar, Ele pode fazer. Mas se Ele não nos livrar, nós continuaremos firmes e fiéis a Ele. Fica sabendo, ó Rei, não nos inclinaremos diante da imagem que o Senhor levantou. Sabe, queridos, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Não podemos, escute, não podemos misturar, não podemos confundir as nossas emoções com a palavra de Deus. Porque às vezes nos confundimos. Às vezes eu confundo a minha emoção. E eu determino algo que não acontece e eu me frustro. Deus não gosta de mim, só gosto do fulano. E às vezes eu até abandono. Caiu fora. Eu quero lembrar uma coisa para você, igreja. Em Mateus capítulo 6, versículo 6. Você não vai lembrar agora, né? Mas se eu dizer, se eu começar a falar o que está escrito lá, você, isso aí já li 1000 vezes. Diz o que lá? Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orar, entra no seu quarto e fechada a porta. Mas o que? Orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quantos de vocês conheciam essa passagem? Levanta a mão. Sabe o que me chamou a atenção essa semana? Esse versículo que eu já li muitas vezes. Eu confesso a você. E eu quero fazer uma pergunta. Deus ouve? Deus escuta nossas orações? Amém? Levanta a mão. Vocês creem nisso? Amém. Glória a Deus, também creio. Mas está escrito assim: o teu Pai que está em secreto e o teu Pai que vê em secreto.
te recompensará. Por que está escrito vê? Podia estar escrito se ele ouve. Sabe por que está vê? Porque às vezes, irmãos, eu tenho uma oração muito bonita. Às vezes eu prego muito bem. Às vezes minhas palavras são muito eloquentes. E Deus sabe disso. Deus escuta isso. Mas Ele vê o quê? Ele vê o meu e o teu coração. Ele vê o meu e o teu coração. Então eu posso entrar no meu quarto, sem ninguém, fechar a porta, eu faço como está ali. E eu começo a falar, e orar. E não está nada errado você falar bonito, não tem problema nisso. Mas não esqueça que Deus vê o mais profundo do seu coração. O seu kavaná. O kavaná é Deus vê a sua intencionalidade. Por isso que Mateus fala, Ele vê. E também não tem problema de eu não saber orar, como a irmã Bela muito bem falou. Eu posso falar poucas palavras, mas se o meu coração está realmente quebrantado, derramado, contrito, não tem problema nenhum. Deus responde, Ele me atende. Ele conhece a intenção do seu coração, do meu coração. Mateus 15, versículo 8 fala. Lá atrás o profeta Isaías falou isso. Muita gente, foi falado já isso aqui várias vezes. Muita gente canta bem. Muita gente prega bem. Muita gente fala bem, aconselha bem, mas o seu coração está longe de mim. Eu posso cantar bem, eu posso compor muito bem, mas eu canto com meus lábios, amados. Mas aqui dentro Deus conhece. Quantas vezes nós cantamos, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Sabe o que é sondar o coração? Sondar, no original, é cavar fundo, aonde você nem imagina, Deus vai. Às vezes nem você sabia daquele cantinho do seu coração, mas Deus conhece. Deus conhece. Aprendemos com Ananias, Misael e Azarias, que são os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego: fidelidade, obediência, fé e, por último, proteção. Somos chamados, amados, para sermos fiéis a Deus. Nós aprendemos isso com esses 3 jovens judeus. E sabe o que eu vejo? Eu fiquei imaginando a preparação deles, porque não é fácil, queridos, diante de tamanha circunstância, diante de tamanho problemão, uma fornalha que normalmente já é, né, pastor Josiane, uma fornalha que já era para eliminar qualquer um, o cara manda aquecer 7 vezes mais, ao ponto de os melhores, os mais fortes soldados, só no ato de jogar, foram mortos. Olha a tamanha de provação, o tamanho do problemão. E eles mesmo assim, Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, mesmo assim nós somos fiéis ao nosso Deus. Não importa que eu perca esse emprego, mas eu continuo sendo fiel ao meu Deus. Não importa se eu não consigo essa promoção, mas eu não abro mão dos meus princípios. Eu não negocio. Eles não negociaram. Preferiram morrer. A fornalha, às vezes o problema, às vezes a situação que nós passamos, amados, seja qual for a situação,
ela vai revelar a situação que você e eu passamos. Muitas vezes revela quem nós somos. O problema que eu atravesso muitas vezes revela quem sou eu. Quem você é. E eu ia falar antes que eu creio que a preparação que eles tiveram, a decisão, como hoje o irmão Bertucci falou, muito bem sua palavra, irmão, sobre decisões, a decisão que eles tiveram de não se contaminarem. Eu creio que ali foi um passo importantíssimo para Deus enxergar o coração deles. Eu não vou me contaminar com os manjares, iguarias e o vinho do palácio. Opa, eu estou enxergando a fidelidade mesmo nesses meninos aí. A preparação foi um passo que fortaleceram Sadraque, Mesaque e Abednego para poder suportar a pressão da fornalha 7 vezes mais aquecida. Muitas vezes você não entende, mas Deus vai nos preparando, amados. Deus vai preparando você. Você vai tendo uma decisão de não fazer isso, porque você não abre mão de estar com Jesus. Você vai se fortalecendo. E quando vem uma ameaça ao tal ponto de você ser morto, você mesmo assim, você não abre mão. Você continua firme e fiel àquele que te salvou, aquele que mudou a tua história. O quarto homem, eu tenho certeza absoluta que está nesse lugar nessa noite. Esse quarto homem se chama Jesus de Nazaré. Aquele que deu sua vida por mim e por você. Aquele que nós cantamos, eu quero sim gastar os meus dias, os meus melhores momentos por ti, porque a gente entendeu. A gente entendeu que 1 minuto ou um dia na sua presença, nos seus átrios, vale mais do que 1000 nos palácios. Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias nos palácios. Por 1 minuto na sua presença, eu troco qualquer outro manjar lá fora. Precisamos nos preparar, amados, em pequenas provações. Eu tenho experiência na época que eu treinava artes marciais, a gente se preparava. Quando era para ser uma luta, você tinha que estar preparado para enfrentar essa batalha. A gente não pode enfrentar 2025, talvez da mesma forma que você terminou 2024. Para você entrar numa batalha, numa luta, você tem que estar forte, queridos. Nós estamos em Jesus, Jesus é nossa força, Ele é nosso braço forte, mas eles fizeram uma decisão. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, decidiram não se contaminar. Eles podiam muito bem, queridos, dizer, não, já que nós estamos aqui, a gente faz isso, faz aquilo outro, um pouquinho menos do que os outros, mas a gente faz. Não. Eles se posicionaram. E essa é a palavra para 2025, queridos irmãos. Posicionamento, atitudes rumo ao nosso alvo, que é Jesus Cristo. Eu decido me posicionar, eu decido mudar do jeito que eu venho andando. Por quê? Porque eu quero mais intimidade, eu quero mais profundidade em Deus. Se você entende, diz amém. Nós precisamos. Hoje de manhã o pastor José falou uma frase que eu gosto muito e já tenho falado muitas vezes também, mas ele me fez lembrar. Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Eu e você, é bom a gente sempre estar lembrando isso. Nós precisamos entender que nós temos que adorar a Deus
pelo que Ele é. Adorar a Deus pelo seu caráter. Não por barganha, não pelo que Ele vai vir fazer. Esse ano 2025, eu acho que Deus vai me abençoar, tenho grandes projetos, Ele vai estar comigo, Ele vai abrir as portas. Não. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu for curado, Ele continua sendo Deus. Quando eu tive o AVC 2 anos atrás, amados, eu tinha certeza, pela minha trajetória, que não ia vir. Então eu estava bem. Mas veio. E Deus continua sendo Deus. Na doença ou não. Ele é soberano. Ele é poderoso. E uma certeza que nós temos, que eu tenho, que nada foge do controle das suas mãos. Nada. Quando você parece que está tudo perdido, quando as nossas forças se foram, quando eu perco o controle, quando eu não tenho mais o que fazer, quando os meus amigos não conseguem mais me ajudar, quando o pastor não consegue mais me ajudar, o quarto homem da fornalha, Jesus de Nazaré, Ele estende a sua mão direita e te diz: vem, vem filho, te levanta, te traz à tona e te faz respirar. Eu quero andar contigo nesse 2025. Me dá a tua mão aqui. O convite que o Senhor Jesus está fazendo. Intimidade com você, eu quero. Eu tenho saudade de ser realmente quem você é. Eu tenho saudade porque eu conheço o seu coração. Não venha comigo com frases bonitas. Não venha para mim com isso, porque eu conheço lá no fundo. Você não vai impressionar Deus com, que palavra. Não. Há uma forma só, somente um jeito de nós impressionarmos a Deus, pastor Paulo. Uma forma só, de a gente impressionar, de a gente chamar a sua atenção, não é nem impressionar. Uma forma só que eu e você possamos ter de chamar a atenção do Senhor, é com um coração contrito, um coração quebrantado, rasgando aos seus pés. Porque você muitas vezes falou, eu muitas vezes falei, e nos teus pés, Senhor, é aos teus pés, o lugar mais alto que eu posso estar, e onde eu quero estar, neste ano, mais do que o ano passado, aos teus pés, com o coração quebrantado, contrito, sendo verdadeiro. Você pode dizer um glória a Deus, aleluia aí? Eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos a presença do quarto homem nas nossas vidas, na nossa casa. Que o ano que passou, 2024, foi uma bênção. Mas eu tenho certeza de uma coisa, amados. Eu falo isso por mim, que fui muito ministrado sobre esse sentido. Eu preciso buscar mais a sua face. Eu preciso mais intimidade com o Senhor. Eu preciso me despir diante da sua presença, sem máscaras. Às vezes nós achamos, muitas vezes nós achamos que conseguimos driblar Deus. Está tão legal, tão bem, estou fazendo tão certo. Eu estou fazendo tudo certo, então Deus está comigo. Eu quero dizer uma coisa para você, nem sempre quando a gente faz as coisas certas, você tem um resultado legal, você tem um resultado bom. Eu quero te lembrar uma coisa, José, ele fez tudo certinho. Quando vem a mulher de Potifar,
se apresenta para ele. O que ele faz? Uma mulher bonita, de sucesso, de dinheiro, de poder. Ele fez a coisa certa, ele fugiu. Ele fugiu e na semana seguinte, Deus abriu a porta para ele. Da prisão. Ele ficou preso 13 anos mais ou menos. Mas ele tinha um ministério a cumprir. José tinha algo que Deus tinha preparado. Às vezes, eu faço, porque Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer e te dar lá na frente, no tempo do Senhor. Porque o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito. Amém? O tempo do Senhor é perfeito. Deus sonda nossos corações. Ele está passeando neste lugar e olhando, examinando cada um de nós aqui nessa noite. Realmente, se você tem esse desejo de cumprir, de fazer aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, independente de qualquer coisa, eu não abro mão. Eu não abro mão da presença do Senhor. Eu sou fiel a Ele. Os problemas, as circunstâncias que nós atravessamos realmente mostra quem nós somos. Ela mostra a nossa identidade, quem realmente eu sou. Acontece alguma coisa, aí eu mostrei a minha verdadeira identidade. Saltou para fora aquilo que estava escondido. Antes eu falava tão legal, tão bonito, mas quando a fornalha veio, saiu aquilo que estava escondido. Davi não é igual. Ele estourou. A fornalha, naquele momento, revelou quem realmente era Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que diz o versículo 25. Nós estamos indo para o encerramento, quase encerrando. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Há uma tradução que eu gosto muito que diz assim: o rei viu os homens soltos e passeando. Já viram? Quem já viu essa tradução? Passeando. Já viu? Agora eu te pergunto, eu não sei se você já se imaginou nessa passagem. Dentro da fornalha, dentro do problema, dentro da doença, dentro da circunstância, imagine a coisa mais ruim que aconteceu na sua vida. Eles estão soltos, porque foram jogados amarrados. E a Bíblia diz, passeando. Já pensou? Aí quando eu li essa passagem, nessa introdução, eu falei assim, aí eu me lembrei daquela canção que às vezes eu canto, mas muitas vezes não é verdade. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Às vezes não dá, às vezes a prova é difícil, não dou glória a Deus. Sabe o que eu me lembrei quando eu li isso? Do pastor João. Alguém vai lembrar, alguém dos mais antigos vai lembrar, uma vez ele falou assim, irmãos, às vezes tu está viajando, chovendo, fura o pneu do teu carro, e você desce para trocar com uma chuva, sem guarda-chuva, dá uma vontade de glorificar? Dá uma vontade de glorificar ou não? Você vai ser mulher tudo? Soltos, passeando. Você passeia onde? Quando você vai
algum lugar, né? Geralmente no shopping. Aí a gente vai passear. Imagine os caras assim, ó, trocando uma ideia no meio do fogo. Ah, sei. Porque se a Bíblia falasse só caminhando, às vezes você pode caminhar assim, ó, sabe? Triste, como realmente aceitando. Não, há uma tradução que diz soltos e passeando dentro da fornalha. Às vezes o problema, a fornalha para uns é muito complicado. Por quê? Porque tem muita gente que desiste, volta para trás. Viram apóstatas, negam a sua fé. Mas tem fornalha, tem problemas, tem situações, queridos, que você vai sair muito mais forte dela. Tem situações, tem fornalha que Deus vai te promover, que Deus vai te levar de nível, depois que você sair dela. Porque Ele vai ver a tua fidelidade, Ele vai ver realmente o teu coração, Ele vai te honrar, em nome de Jesus, Ele vai te honrar. Precisamos realmente, amados, passar pelo fogo, porque o fogo, ele refina o ouro, o fogo tira as impurezas, e às vezes nós, como eu falei antes, nós falamos bem, mas lá no coração temos impurezas, e Deus sabe, Deus vê, e é preciso passar pelo fogo muitas vezes, para que nós possamos realmente ser limpos, purificados. Esse fogo que não vai matar você, esse fogo que vai te limpar, para que depois Ele possa te promover. O fogo que purifica, fogo que limpa, a fornalha que você achava que você ia morrer, que não tinha mais saída, você vai sair mais forte, olha o que diz a Bíblia. Então, 26, então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. O 28, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, e seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo para servir e adorar a um Deus que não era o Deus deles. Veja bem que o rei podia muito bem dizer assim: bendito o Deus de Israel. Mas sabe o que eu entendo aqui, amados? Muitas vezes, e eu creio que já aconteceu com vocês, as pessoas vão conhecer, vão saber que você serve a um Deus poderoso através do seu milagre, através da sua vida. Bendito seja o Deus de João, de Bruno, do Josiane, da Jaque, do Kleber. Bendito seja o Deus, que através da sua vida, através do seu milagre, as pessoas possam entender e saber que é um Deus todo-poderoso, capaz de te livrar de uma fornalha 7 vezes mais aquecida, de uma situação que era impossível aos olhos humanos acontecer, e você sair desse problema, dessa situação mais forte, fortalecido, para a glória e honra do Senhor Jesus. Versículo 29, portanto,
Faço um decreto ordenando que todo o povo, nação e língua que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei o fez prosperar, Sadraque, Mesaque e Abednego, na província da Babilônia. No mesmo dia, amados, no mesmo dia, Deus muda a história de umas pessoas que estavam condenadas à morte. No mesmo dia, muda. E antes era uma ordem. Sabe que ordem é diferente de um decreto. Ordem eu posso dar hoje, amanhã não estou mais aqui, não é mais uma ordem. Bem, outro acabou. Agora, um decreto é diferente. No mesmo dia, Deus mudou uma história. E esse mesmo Deus, esse quarto homem que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, quer mudar a história nessa noite aqui nessa igreja. Em nome de Jesus. E eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero, o Ministério do Louvor, por favor, eu quero que você feche os olhos um instante, amados. Esqueça agora quem está do seu lado, quem está atrás. Talvez você entrou em 2025 numa fornalha, uma situação difícil. Talvez esses primeiros dias, você continua nessa situação de 2024. Mas saiba de uma coisa, o quarto homem está aqui, de mão estendida para nós nessa noite. Aquele que tem todo o poder. E eu não quero determinar algo sobre você, mas se Ele quiser, Ele pode. Porque o que nós não podemos fazer, Ele pode. A última palavra. Quem determina realmente o que acontece com você e comigo é o Senhor Jesus. E nós vamos estar cantando uma canção. E eu quero que você, de olhos fechados, comece a falar palavras de amor primeiramente para Jesus nesta noite. E não esqueça que Ele é um Deus que está sondando os corações aqui. E eu quero lembrar de novo a você, não é palavras bonitas que impressionam o Senhor. Seja sincero nessa noite. Que esse ano que está começando, 2025, seja o ano de nos fazermos a diferença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta igreja, amados, já foi falado muitas vezes aqui, não é nossa. Essa igreja é a obra santa. Essa igreja é do Senhor Jesus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que comprou com preço muito caro, aquele que nós não imaginamos o valor pago naquela cruz do Calvário. Que a nossa fé não esteja atrelada, queridos, ao que Ele pode fazer ou deixa de fazer. Que a minha adoração não seja por aquilo que Ele vai fazer esse ano. Que a minha adoração a Ele, que o meu coração esteja voltado a Ele pelo que Ele é, pelo seu caráter. Enquanto nós cantamos, você se sentir necessidade, levanta as mãos. Quer vir para frente, venha. Quer ficar no seu lugar, fique. Quer ajoelhar, ajoelhe. Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, amados. E eu quero cantar com você uma canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te amar. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que vier, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. Haja que eu ver, sempre. será Deus. Pastor Paulo, gostaria que o senhor finalizasse, por favor. O microfone está nas suas mãos, em nome de Jesus. E você, queridos, que gostaria de vir à frente, vem. Aqueles que decidem, tomam uma decisão diante de Deus nesse 2025, venha, pastor. Glória a Deus. Amém, amados. O altar está à disposição. Se você quer vir à frente, se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, tem ministrado a sua vida, Deus é fiel. E Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. O Espírito Santo de Deus, amados, Ele revela o secreto. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o que Deus fez através de muitos homens. Quando nós subimos aqui, amados, nós não viemos falar o que nós queremos falar, mas nós viemos falar aquilo que Deus quer que nós falamos. Se você, nesta noite, você sente Deus ministrar a sua vida, 2025 está aí agora. Não podemos mudar o que aconteceu. Eu não mudo, você não muda. Nós não podemos também voltar atrás. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos continuar. Nós precisamos dar sequência. Deus tem grandes coisas para fazer. E Ele conta comigo e com você. Eu faço uma alusão à palavra que foi ministrada tanto de manhã como agora à noite.
que que você decide? Qual é a decisão da sua vida? O que que você tem tomado como decisão? A tua decisão, ela é muito importante. Nós não estamos aqui, amados, para fazer o que nós queremos. Nós estamos aqui para fazer o que Deus quer que nós façamos. E Deus vai fazer com nós ou sem nós. Eu e você não somos a última bolacha do pacotinho. Eu e você não somos o gás da Coca-Cola. Deus vai fazer independente de eu querer ou não. Deus vai fazer independente de eu dizer eu estou junto ou não estou. Ele é Deus. Amém? Feche os seus olhos. Estenda as suas mãos para cá. Pai, aqui estão os teus filhos, aqui estão as tuas filhas, Pai. O Senhor é Deus, Deus que fala, Deus que ministra, Deus que se revela, Deus de grandes coisas, Pai. O Deus que revela o oculto, Espírito Santo de Deus. Tu não és Deus que expõe, a ninguém tu expõe, mas tu és um Deus que ministra. E eu sei, Senhor, que tu está agora ministrando o coração desse homem, o coração desta mulher agora, porque quem fala não somos nós, é a tua palavra, e nós andamos pela tua palavra. A tua palavra é que nos guia e nos conduz nesta caminhada. Não é o que nós lemos, não é o que nós escrevemos, não é o que nós falamos, mas é o que o Senhor fala. A tua palavra diz que nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Então, Senhor, nós abençoamos estas vidas, declaramos sobre elas a tua vitória, profetizamos, Deus, um 2025 cheio de graça, cheio de unção, que o Senhor que te trouxe aqui para você se prostrar diante dele, é o mesmo Deus que esta noite te levanta, riba, canta, rabaxei, para que através da tua vida se manifeste o poder de Deus. Não é o que as pessoas dizem de você, é o que Deus fala de você. Não é o que as pessoas analisam de você, mas é o que Deus revela de você. Recebam nesta noite a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Sejam tocados por Ele, para a sua glória. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos aqueles que através da transmissão assistiram esse culto e vão poder ouvir esta palavra, Senhor, em outros momentos, Deus. Oh, Pai, aonde a tua palavra for, ela abre portas e ela também fecha portas. Aonde a tua palavra vai, ela levanta e ela também derruba. Aonde a tua palavra chega, ela levanta reino e ela coloca reinos por terra. Aonde a tua palavra chega, ela muda, ela restaura, mas ela também traz justiça, ela também traz juízo. Aonde a tua palavra entra, ela libera o perdão, mas ela também sentencia e condena, porque ela é a tua palavra, palavra que saiu da tua boca, Pai. Por isso, nesta noite, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Pai, por este momento na tua casa, por este dia que o Senhor nos proporcionou, por cada pessoa que adentrou por aquela porta nesse dia. Nós declaramos sobre elas, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Senhor. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém.